gravar mais um vídeo. A aula de hoje a gente vai falar sobre notação científica. E o que é, na verdade, isso e para que serve notação científica. Eu botei aqui no quadro dois exemplos. Por exemplo, a massa da Terra. E aí, o que a gente chama de peso, a massa da Terra é esse valor aqui. Alguém sabe como é que lê esse número? Pois é, eu também não sei não. A massa de um elétron, que é muito pequeno, é esse valor aqui. É até complicado de você escrever ele, para você não se perder na quantidade de zeros. Então, para que serve a notação científica? Justamente para isso, para você escrever números muito grandes ou muito pequenos. E aí, como é que vai ficar esse valor aqui em notação científica? Vai ficar 5,972 vezes 10 elevado, a vírgula estava nesse ponto aqui, veio para esse, então ela pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 casas. Então 5 vezes 10, 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas é a massa da Terra. E a massa de um elétron? E aí, se vocês não sabem o que é um elétron, depois quando chegar na aula de ciências, pergunta à professora. Então, a massa de um elétron vai ser 9,11 vezes 10 elevado. A vírgula estava aqui, eu estou passando ela para depois do 9, então está pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 casas. E aí, nesse caso aqui, como eu estou pulando a vírgula, está andando para a direita, o sinal vai ser negativo. Quando eu ando a vírgula para a esquerda, o sinal fica positivo. Você vai acrescentando. Mas isso a gente vai entender um pouquinho, que a gente vai voltar para poder entender o que é exatamente notação científica e como é que eu escrevo ela. Então vamos lá. Eu acho que como vocês já perceberam, notação científica trabalha com potência. Então vamos lá lembrar um pouco o que é potência na verdade. Se eu tenho 2 elevado a 5, 3 elevado a 4, por exemplo, então eu tenho uma base, a potência é formada por uma base e um expoente. E a base é aquele número que eu vou multiplicar e o expoente, quantas vezes eu vou multiplicar aquele número. Então, nesse caso, eu tenho o número 2, que vou multiplicar 5 vezes. Então, é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16, vezes 2, que dá 32. Nesse caso aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O 3 multiplicado 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Quando a base da minha potência é o número 10, isso torna um pouco mais simples. Então, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. Se você observar, a quantidade, eu vou ter só um 1 e a quantidade de zeros é a quantidade que tem aqui no expoente. Então, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, que vai ser igual, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, 10 elevado a 3 é 1000, se for 10 elevado a 5, eu já posso pegar, só colocar 1 e acrescentar os 5 zeros, que eu acho que vocês já entenderam de onde é que vem. Então, 10 elevado a 5 é 5.000. Do mesmo jeito, se o sinal, por exemplo, o sinal for um número negativo, 10 elevado a menos 1, como é que eu faço essa daqui? Então, essa daqui, a base, eu posso colocar 1 embaixo para tornar ela uma fração. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base. Então, em vez de ficar 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 10. Elevado a 1 é só uma vez mesmo. Se eu dividir 1 para 10, a gente pode até fazer isso aqui, 1 dividido para 10 dá 0,
vírgula, vírgula. 10 dividido para 10 dá 1, a vezes 10 é 10. Então, o resultado é 0,1. A quantidade de casas decimal vai ser essa mesma quantidade aqui. Então, se eu tiver 10 elevado a menos 3, então eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 10. Isso aqui, quando são 3 vezes, multiplicado 3 vezes. Opa! Vai ser igual a 1 sobre 1000. E esse 1 sobre 1000 é 0,03 com 3 casas decimais. Certo? E só para você relembrar um pouquinho o que é potência e o que é potência de base 10. Então, notação científica. O número ele é escrito em notação científica quando ele é formado pelo produto de um número entre 1 e 10, pode ser 1, mas tem que ser menor do que 10, e uma potência de base 10. Já antes disso, eu ainda vou botar alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver 1000, como é que eu escrevo em base 10? Posso escrever que ia ser 10 elevado à terceira, né? Se tiver 100, como é que eu escrevo em potência de base 10? 10 elevado a 2, aqui nesse caso só pela quantidade de zero. Mas e se eu tiver 300, como é que eu escrevo em potência de base 10? E aí nesse caso, eu não consigo escrever somente em potência de base 10, mas eu posso dizer que 300 é 3 vezes 100, que é a mesma coisa de 3 vezes 2 elevado a 10. E aí eu posso fazer com qualquer número, por exemplo, 4.500, eu posso dizer que é 45 vezes 100, que vai ser igual a 45 vezes 10 elevado a 2. Certo? Isso serve para qualquer número. Então vamos lá, voltar e tentar entender um pouco de notação científica. Então vamos dizer que eu tenho o número 850. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Pela definição, tem que ser um número entre 1 e 10. Pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar 8,5 vezes uma potência de 10. E aí, qual vai ser o expoente nesse caso? A vírgula do número inteiro está aqui. Como ela foi entre o 8 e o 5, ela veio para aqui. Então, cada número que eu ando para a esquerda, eu aumento o 1 no expoente. Então, 1, 2. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a 2. Ou eu tenho 150 mil. Então, vai ser 1,5 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula estava aqui e veio para aqui. Então, pulou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 1,5 vezes 10 elevado a 5. Do mesmo jeito, eu posso ter 3,82 vezes 10 elevado a 4. Como é que eu escrevo esse número? Como é que vai ficar o valor? Então, 3,82 vezes 10 elevado a 4. Isso quer dizer que ele vai ter que pular 4 casas decimais. Eu já tenho uma vírgula, vai ter que pular 4 casas decimais. Eu já tenho 2 aqui, então eu completo com 2 zeros, a vírgula ficou para aqui. Em número inteiro, a vírgula não precisa aparecer, então 3,82 vezes 10 elevado a 4 dá nada mais do que 38.200. Ou 6,3 vezes 10 elevado a 5. Então, eu vou ter 6,63. A vírgula tem que pular 5 casas, então pulou 3, porque ela estava aqui, né? E eu acrescento mais 1, 2, 3, 4 casas. Então, nesse caso aqui, a vírgula pulou 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vai ter 630 mil. Mas
E se eu quero escrever um número muito pequeno, por exemplo, 0,005, como é que vai ficar isso? Então vai ficar 5, porque é um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a quanto? A vírgula estava aqui e ela foi para aqui. Então, cada uma casa que eu ando para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Ou se eu tenho 0,0382, como é que eu escrevo esse número em notação científica? Então, vamos lá. Vai ficar 3,82, porque tem que ser um número maior do que o maior ou igual a 1 e menor do que 10, então 3,82. Se eu botasse a vírgula aqui, passava 10. Então 3,82 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula estava aqui, foi para depois do 3, pulou uma casa para a direita, duas casas, então menos 1, menos 2, então vai ser 3,82 vezes 10 elevado a menos 2. Agora vamos pensar que eu tenho 4,53 vezes 10 elevado a menos 3. Como é que eu escrevo ele na forma decimal? Estou com ele aqui em notação científica e quero entender como é que eu escrevo ele na forma decimal. Então vai ficar 4,53, ele tem que andar 3 casas para a esquerda, não é? Porque aí eu vou acompanhando até esse expoente ficar 0. Então, ela pulou 4, é 1, 2, 3. Pulou 1, 2, 3 e eu ainda acrescento um 0 aqui. Então, dá 0,00453. Ou se eu tenho 3,6 vezes 10 elevado a menos 2, como é que vai ficar isso? Então, 3,6 vezes 10. A vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. Então, ela está aqui, ela vai pular o 3, eu coloco mais um 0, boto a vírgula, estava nesse ponto aqui, pulou 3 e 0, ficou aqui. Então, eu espero ter tirado algumas dúvidas, é um conteúdo pequeno. Até o próximo vídeo.